Meu bom dia e a paz do Senhor Jesus. Nós não deveríamos mais falar sobre coisas que são repetitivas, mas há necessidade para falar, porque nós temos a obrigação de falar, de responder. Então a gente continua que deveria ser o contrário, não deveria mais colocar esse assunto. Antes de tudo, antes de entrarmos na Bíblia, dá um joinha, comentário, se inscreve, né? Tá em todas as plataformas, se inscreve, eu peço isso, porque aí a plataforma vai entender que o vídeo é bom e assim será divulgado mais e mais, e a pessoa será liberta do aprisionamento da religiosidade. Então aqui mais uma resposta para o religioso sobre o batismo, tá? Atos, no capítulo 22, 16, que ele lê, diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe, e recebe, e recebe o batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ele quis aqui nesse texto, no texto, e pegando esse versículo isolado, ele quer me dizer que aqui na Bíblia está a água de João, está o Jordão de João, só porque tem a expressão lava. E aonde foi que água lava pecado, tira pecado? Aonde? A única coisa que tira pecado e lava pecado, o que lava o pecado é a palavra de Deus. E em muitas expressões do próprio Jesus trouxe a palavra como água. Então, aqui é uma expressão. Aqui não tem algo palpável. Aí o religioso pega a expressão batismo e só identifica o batismo de João. É o batismo de João. Após João morrer, como eu já falei, tem que entender isso, o ministério de João encerrou. Porém, os discípulos só passaram a deixar deixar de fazer este tipo de eventos até o momento em que Deus interviu na história. Porque os discípulos só foram entender qual era o batismo após alguns batismos com o Espírito Santo. Aí eles passaram a se converter e pregar o verdadeiro batismo, que era por fala. Fala. Porque os discípulos só acreditavam que o batismo era só para judeu. O próprio Pedro pregava para judeu, só pregou para judeu. Ele cria que batismo com o Espírito Santo só tinha vindo para eles, que eram judeus. Lembram de Cornélio? Lembram, não lembram? Que Pedro teve que dar uma grande satisfação. Pedro teve que dizer aos discípulos judeus como ele da circuncisão, porque vocês não sabem disso, mas Pedro deixou de praticar a circuncisão quando o batismo do alto ele entendeu, porque até então Pedro pregava o judaísmo e Paulo lá na frente foi obrigado a se converter também para deixar verdadeiramente que a palavra, para ele não viver em dois caminhos. E Paulo, quando ia para Jerusalém, vocês não sabem disso, mas é bom saber. Paulo tinha que rapar
Ele chegou até a rapar a cabeça para provar para os judeus lá, provar os sacerdotes e os religiosos da lei que Paulo não pregava contra Moisés. Ele não era convertido ainda. Mas quando Paulo se converte, ele não rapa mais a cabeça. Porque agora ele entende que até morrendo, ninguém tira-lhe a fé. Então, nesse texto aqui, na defesa de Paulo, Paulo está perante homens se defendendo, colocando o que ele era religioso, e agora colocando o que ele é. Lê o texto. Então não diga para ninguém que esse batismo de Atos 16 é o batismo de João com água, porque isso é um acréscimo nas Sagradas Escrituras. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados. O batismo de João nunca tirou pecado. É só ir lá para trás e ver em Malaquias. João não foi levantado para tirar pecado. João foi levantado para fazer com que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos e agora endireitasse, porque o reino estava próximo. João pré-anunciava a vinda do Messias. A água era só algo para que o povo cresça em algo, porque naquela época se cria por algum objeto. É por isso que hoje os religiosos têm chave, copo com água, subida ao monte, descida do monte, casa de Deus, campanha, dança. São tantas coisas que trouxeram da antiga aliança para hoje. E que é isso que Paulo está dizendo. Eu era zeloso. Era zeloso de tudo aquilo. Então, tanto Pedro e os discípulos praticavam a circuncisão. Então, e o batismo, eles só foram entender lá na frente que não era o de João. Era o que João tinha testificado, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, agora eles passaram a entender e a praticar. Paulo também. Então, aqui, mais uma vez, esse batismo é em nome dele. Dele quem? De João? De Jesus. De Jesus. E alguns mandaram para mim também, Mateus 28. Ide por todo mundo batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido, aonde é que aparece a água? Porque a essência aqui não é a água. A essência aqui é nos três. É nos três. O batismo é somente uma expressão, mas o batismo, João também testifica do batismo de Jesus. Então, Mateus também, ide por todo mundo batizando, também é em nome de Deus, do Pai e dos Filhos. Não tem nada a ver com água, beleza? Mas tá aqui a resposta. Então, tá aí para o religioso.